Eu convido vocês a abrirem a sua Bíblia, se puderem e quiserem, em Gálatas capítulo 3, e hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de estudos na carta aos Gálatas, nesse momento da série, identificando os personagens, os locais, os temas e algumas questões introdutórias para aguçar a curiosidade de cada um, para em momentos posteriores da série a gente se dedicar mais às questões de interpretação, beleza? Então a gente agora chega a provavelmente o capítulo teologicamente mais denso da carta, que é o capítulo 3, e a gente vai ler do verso 1 até o verso 29. Inclusive, eu já tenho dito, né, que se você quiser pular a leitura para ir direto para as minhas considerações, adianta o vídeo um pouquinho aí, mas sempre recomendo que você ouça a leitura ou, de preferência ainda, que leia junto comigo na sua Bíblia para prestar atenção no texto e perceber assim, né, como que ele é rico, como que ele é interessante para a gente adiante poder identificar os personagens, os locais, os temas, as questões introdutórias, para mais adiante ainda a gente tentar se dedicar às questões de interpretação, tá bom? Então, sem mais delongas, Gálatas capítulo 3, assim diz a palavra do Senhor. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei veio 430 anos depois. Não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões,
até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O texto é absolutamente extraordinário. Não que não seja complexo, não que em alguns momentos não pareça inclusive um pouco confuso, mas eu digo isso não como crítica ao texto, mas como reconhecimento de que na sua complexidade, em determinados momentos, o argumento não é difícil de seguir ou compreender. A complexidade do texto é extremamente interessante, ainda que não seja um mistério absoluto. Existem coisas muito claras nesse texto, existem coisas um pouco mais obscuras, mas essas coisas um pouco mais obscuras não deixam de ser compreensíveis, ainda que exista muita polêmica sobre o sentido exato ou o sentido correto da interpretação do texto e das implicações do texto, de aonde ele conduz, né, nas dinâmicas teológicas radicais, viscerais, baseadas, por um lado, em Abraão e na história de Abraão, por outro lado, em Cristo e na história de Cristo. Em alguns momentos essas coisas têm profunda harmonia, então ter fé em Cristo é ser filho de Abraão. Em outros momentos essas coisas parecem estar um pouco tensas, né? Porque ou é pela lei que conta a história do Abraão, ou é pela fé. E aparentemente nesse caso existe uma forte antítese, né, entre a lei e a fé. E isso de fato está presente no texto, mas o sentido e as implicações disso precisam ser tratados com cautela, com calma, com profundidade, com seriedade, tá bom? Mas eu não quero me adiantar nas questões teológicas. Na verdade, antes de qualquer coisa, a gente está identificando personagens locais geográficos. O texto do capítulo 3 já praticamente não reconheço nenhuma localidade geográfica específica. O texto sai do ambiente Jerusalém, Antioquia, Galácia, Judéia, enfim, Arábia, essas coisas todas que são mencionadas no capítulo 1 e 2, para agora se tornar um texto conceitual mesmo, né? Naturalmente, quando se fala, por exemplo, do Abraão, se evoca talvez toda a geografia, Abraão que saiu de Terã, foi para a Terra Prometida, passou por não sei onde, comprou, enfim, a sepultura da mulher dele não sei aonde. Então, naturalmente, de forma secundária, estão evocados lugares aqui em termos geográficos, mas não textualmente presentes, ainda que existam muitos personagens, né? E é bem interessante. Inclusive, o próprio verso 1 do capítulo 3 já fala de muitos personagens. O primeiro deles são os Gálatas insensatos. A ideia que parece é que todos os Gálatas são insensatos, não que somente alguns são insensatos dentro lá da
da comunidade. Mas, naturalmente, é uma forma de se expressar, tomando, na verdade, o todo pela parte, né? Paulo está endereçando os Gálatas insensatos, mas está falando como se fosse todo mundo, até para não identificar, ó, João, Maria e José insensatos no meio do Paulo, Ricardo e tranquilo aí, né? Então ele fala dos Gálatas insensatos, e agora ele fala de alguém que fascinou os Gálatas insensatos, perante o qual Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Então ele fala, né, quem vos fascinou? E aí fica um pouco de uma dúvida, se esse quem é uma pessoa, é um grupo de pessoas, e a gente sabe que na verdade não é uma pessoa só, é um grupo de pessoas, são os judaizantes. Em alguns momentos Paulo fala desse grupo no plural, na carta, e eles são a resposta para essa pergunta, quem vos fascinou? Os judaizantes os fascinaram. Né? Também nesse texto, o personagem é um espírito, né? Vocês receberam o Espírito. Inclusive, aquele que concede o Espírito, concede com base nas obras da lei ou da pregação da fé? Então aí já está aí o Espírito como personagem do texto e aquele que concede o Espírito também. E aí não fica claro se está se falando de Cristo ou do Pai, uma vez que os dois podem ser, de alguma forma, reconhecidos como os concessores do Espírito Santo. Cristo sopra o Espírito Santo sobre os discípulos. O Espírito Santo procede do Pai. Enfim. Interessante, aí as questões trinitárias sempre são profundas e bem bacanas. Mas estão aí, os personagens estão todos aí. Depois se fala do Abraão, né? O Abraão é um personagem claro do texto. Aqueles que são da fé e são filhos de Abraão também. Também se fala dos gentios e que todos os povos seriam abençoados junto com Abraão. Então são todos personagens do texto aí. E aí, esses que fascinaram os Gálatas agora começam a ser descritos como os das obras da lei, né? As pessoas ligadas à ideia das obras da lei, que tiram das obras da lei a sua identidade, as suas perspectivas de salvação e um monte dessas coisas. Então também são personagens do texto. A pessoa maldita por não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las também é um personagem do texto, ainda que seja um personagem meio, né, conceitual. O fato de que ninguém será justificado pelas obras da lei evoca como personagens do texto a humanidade por completo, que só pode ser salva e justificada pela fé e não pela lei. Então, quando se diz que ninguém é justificado pela fé, está se falando de todo mundo, sem exceção, só pode ser justificado pela fé, ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. Que mais? Aqui nesse texto existe um outro personagem, o que vive através da observância dos preceitos da lei. Né? Aquele que encontra nisso aí a sua vida, e que vive por isso e para isso e por causa disso. Que mais? Nesse texto, o personagem Cristo, aqueles que foram resgatados da maldição da lei por Cristo. Aqui esse personagem, Cristo, é interessante que ele é o maldito pendurado no madeiro. Então é um personagem do texto também que remonta à identidade do próprio Cristo. Depois é interessante que no verso 1 do capítulo 3, Paulo chama os Gálatas de insensatos, e no verso 15 do capítulo 3 os chama de irmãos. É interessante a liberdade com que Paulo critica os irmãos da igreja, né? E os trata como insensatos e como irmãos. E é interessante, né, que hoje em dia, por exemplo, dentro desse contexto atual na internet, tem muito mimimi, né? Se você chegar lá e disser que o irmão da igreja é maluco, é insensato, é burro, é herege, aí você perde o direito de chamá-lo de irmão. Paulo não entendia dessa forma e chama o Gálata de insensato e depois chama ele de irmão, né? Então os irmãos Gálatas são personagens do texto também. Ele inclusive ele diz, né, o Paulo, eu falo como homem, aqui Paulo falando como homem, personagem do texto, até o narrador do texto, né? Que mais? Se fala dos anjos que promulgam a lei, se fala do mediador da lei, que supostamente, provavelmente é Moisés, tá? Ele não é referido textualmente, mas a implicação e o contexto indicam que é Moisés.
Nesse texto é interessante que a escritura ela é personificada, né? A escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. Então aqui a escritura é um personagem do texto também. Os que creem em Cristo, personagem importante do texto, né? Ao final das contas tem gente que crê e tem gente que não crê. Quem crê está aqui como personagem do texto. Inclusive, aqui são personagens do texto aqueles que outrora estavam sob a tutela da lei, nelas encerrados, né? Antes que viesse a fé, e agora veio a fé e não está mais subordinado ao aio, à tutela da lei, etc. Então esses também são personagens, né? São essas pessoas que têm essa experiência bem interessante. Antes elas eram uma coisa, agora elas são outra. Bacana. Depois o texto fala de quantos foram batizados em Cristo Jesus, se revestiram dele, então ele está falando dos Gálatas batizados aqui. E ele se refere a judeus, gregos, escravos, libertos, homens, mulheres, que são um em Cristo Jesus. Beleza? Então, basicamente, esses são os personagens do texto de Gálatas, capítulo 3. Alguns desses personagens são bem históricos, é Paulo, é os Gálatas, é Abraão. Outros são mais conceituais, é os da fé, os das obras da lei, o maldito que não permanece cumprindo o livro da lei para não sei o que. Então aí são personagens mais conceituais, mas que também não deixam de ter a manifestação histórica das pessoas que cumprem os requisitos das imagens presentes aí na ideia dos personagens, tá bom? Beleza. E aí, depois de avaliar um pouco tudo isso, é interessante a gente pensar nos temas teológicos para a gente começar a pensar nas questões introdutórias para depois a gente desembocar na interpretação desse treco aqui. Então, olha quantos temas fantásticos existem nesse capítulo. O tema da insensatez, porque os Gálatas são insensatos. E, inclusive, a insensatez no meio da igreja, no meio dos irmãos, no meio das pessoas que um dia tiveram contato com Cristo e que ainda assim não deixaram de ter fraquezas humanas do tipo insensatez. Interessante isso, né? Um tema extraordinário para ser trabalhado. A fascinação de ideias heréticas que podem seduzir, inclusive fazer cair membros da igreja, irmãos da igreja, pessoas que tiveram contato com Cristo. Esse é um tema mais pesado, né, que inclusive conduz à insensatez, né, através dessa fascinação que os Gálatas estão agora insensatos. Tema extraordinário, bem interessante, bem pesado. O tema teológico, né, Cristo crucificado. Quem vos fascinou, ó Gálatas insensatos? Vocês que viram Cristo crucificado perante os olhos de vocês, em termos, né, da fé, da doutrina, do conceito. Então, crucificação de Cristo é tema teológico do capítulo 3. Inclusive, né, milhões de questões sobre a identidade daquele que é Cristo e morreu por nós na cruz do Calvário, de uma forma cruel, pesada, carregando os pecados. Então, zilhões de questões teológicas sobre pecado, salvação, divindade de Cristo, humanidade de Cristo, zilhões de coisas. Também o texto fala do recebimento do Espírito, né? Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Inclusive aí já são 3 temas, né? O recebimento do Espírito, as obras da lei e a pregação da fé. E cada um desses 3 temas se desdobra em milhões de discussões interessantes a respeito da natureza do Espírito, da natureza da lei, da natureza da fé, e dessa antítese entre a obra da lei e a pregação da fé no recebimento do Espírito. E se ficar fazendo obra da lei não vai receber o Espírito, mas se crer na pregação da fé vai receber o Espírito. Interessante, bacana. Depois se fala do sofrimento, né? Vocês sofreram em vão, agora vocês sofreram tudo que vocês sofreram pela fé em Cristo em vocês, agora vocês estão tendo fé em circuncisão, em Abraão. E aí existe toda uma ideia, né, da própria teologia do sofrimento, né, enfim, o sofrimento por Cristo, do qual Paulo próprio partilhava, mas os Gálatas em certa medida também. E é tudo bem interessante, né, um tema teológico absolutamente profundo, o tema do sofrimento, né, que tem a ver com o pecado, com o mal, inclusive dentro de uma fronteira bem complexa, né, de fato de pensar.
Que mais? Existe aí a ideia depois que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Dentro dessa ideia já começa a se mesclar as questões históricas, né, da palavra de Deus, do Abraão, do Antigo Testamento, tal, com as questões doutrinárias mesmo, né? É o crer, é de alguma forma o ter a justiça imputada porque creu. Né? Inclusive esse tema é absolutamente gigantesco na história da teologia, que tem que ver com toda a noção da justificação pela fé imputada, pela justiça de Cristo imputada e etc. Gigantesco o assunto. Existe a ideia que as pessoas que são da fé, elas são filhas de Abraão, porque Abraão teve fé. Isso é um tema teológico interessante. E é uma coisa bem legal, assim, sabe? A questão da predestinação em Gálatas 3, né? Deus previu que os gentios seriam justificados pela fé em Cristo e por isso anunciou previamente o evangelho a Abraão. Olha que coisa interessante, né? Deus tomou decisões levando em conta o que ele previu que iria acontecer. Então ele previu que os gentios iam crer e ele já de antemão anunciou o evangelho para o Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Inclusive, toda essa questão aqui da presciência e da predestinação em Gálatas 3, ela vai exatamente no oposto da visão calvinista, né? Mas a gente não vai entrar muito em detalhes nesse momento, mas a gente já percebe claramente Deus tomando atitudes prévias em função do que ele previu que iria acontecer. Então ele previu que os gentios seriam justificados pela fé, por isso ele tomou a decisão de previamente, já de antemão, anunciar o evangelho a Abraão. E quando os gentios veem a fé em Cristo no futuro, Paulo aponta para isso, para o cumprimento daquilo que Deus predestinou e previu, né? E por isso ele fez como fez. Temas absolutamente fantásticos estão incluídos aí na discussão. A própria discussão das obras da lei, e que existe uma maldição para quem não se mantém cumprindo tudo que a lei manda e o livro da lei, e aquele que vive pelos seus preceitos e tal. Existem zilhões de questões, né? Deus deu a lei e a lei contém uma maldição porque Deus queria amaldiçoar as pessoas. Deus estava de má fé na situação aí, ao conceder a lei. Então é tudo muito complicado. Inclusive eu creio que o ápice da discussão complexa aí é a ideia de que a lei não procede da fé. E eu creio que esse inclusive seja talvez o tema mais complicado de Gálatas 3. Talvez você possa discordar, enfim, ele se desdobra em outras questões, mas eu acho que esse é meio que o ápice, né? A lei não procede da fé. E aí a antítese da lei e da fé. Então, tipo assim, quem tem fé não pode ir muito pro lado da lei. Mas aí você tem problemas relativamente graves na ideia de que Deus é o autor da lei. Né? Então Deus deu uma coisa contra a fé. Ou Deus deu um caminho errado para depois dar o caminho certo. Então, e quem segue o caminho errado pensando que está seguindo Deus, porque Deus que deu a lei, vai se lascar e vai para o inferno porque não é da fé. Então, assim, a gente precisa pensar milhões de questões por detrás desses temas aqui. Eu não estou nem tocando nada de interpretação aqui, eu estou só identificando os temas, tá bom? É importante que você entenda isso. Depois, todo o tema do resgate da maldição da lei através de Cristo, e inclusive em contraponto, ou né, em paralelo, a ideia de que Cristo nos resgata do pecado. Agora ele resgata da lei, mas é a transgressão da lei que é o pecado, e agora ele resgata a gente do pecado ou da lei, ou das duas coisas? Bom, o que a Bíblia diz é que Deus nos resgata do pecado e da maldição da lei. Em nenhum momento isso aqui se torna que Cristo nos resgata da lei. Ainda que exista essa tensão, que a lei não procede da fé e tal, mas precisa tomar um pouco de cuidado com a retórica e com as implicações da retórica, e tudo tem que ser analisado com muita cautela, calma e seriedade. E eu não digo isso nem porque isso pode ter implicações negativas para o adventismo. Eu entendo que isso pode ter implicações negativas para a revelação bíblica. Se Deus deu a lei, por exemplo, e a lei não é da fé, e a fé é totalmente antitética à lei, nós teremos um problema com a teologia bíblica, que praticamente metade dela é lei. Tá bom? E se não pode crer nessa metade, se não pode seguir essa metade, se não pode considerar o que essa metade diz porque ela é herética, diabólica e conduz à perdição,
Nós temos um problema relativamente grave diante de nós, que inclusive, o que a gente está colocando aqui, inclusive tem que ver com como que a retórica de Paulo, mal entendida, cria essa antítese entre Antigo e Novo Testamento e, de fato, justifica todo tipo de aberração e antinomismo e zilhões de problemas, tá? Mas isso também não quer dizer que solucionar essas aparentes tensões ou aparentes contradições seja uma tarefa simples, tá bom? Mas a gente não está entrando em interpretação, a gente está só identificando os temas. Toda a ideia de que a bênção de Abraão chegará aos gentios pela fé para que eles recebam o Espírito Santo, tema teológico gigantesco, interessantíssimo, né? O tema da aliança, especialmente na relação da aliança com a lei que vem 430 anos depois, que não pode abrogar a aliança. Esse tema tem nesse momento, quando Paulo fala isso, tem um monte de detalhes e questões bem complexas e interessantes na retórica dele, e a gente precisa analisar ponto por ponto numa leitura, inclusive no termo técnico chama close reading, né, que é o olhar atento mesmo sobre o texto, não deixando passar frases e ideias e realmente, de fato, encarando cada coisa. E naturalmente, você percebe, né? Gálatas é uma carta curta, né? Tem 5 folhas. Mas existe aqueles comentários de Gálatas que é 1000 páginas escritas só para tentar começar a desmiuçar a enorme quantidade de questões interessantes que existem aqui nesse texto, né? Bacana. Aí depois tem uma coisa legal que ele fala, né? E qual é a razão de ser da lei? Eu acho essa pergunta interessante porque ela limita a razão de ser da lei a uma coisa, mas a gente sabe que a lei não tem só uma função, né? Então, no contexto retórico, Paulo conduz a ideia toda para falar de uma das razões de ser da lei, não de todas. E nesse caso, a razão de ser da lei é para revelar o pecado, para conduzir a Cristo, para a gente ser salvo por Cristo pela fé. Mas, naturalmente, a lei tem outras funções além desta, que não estão consideradas tão claramente no contexto imediato, mas precisam ser consideradas no contexto mais amplo, porque porque a ideia de que a lei tem mais do que uma função de revelar o pecado também é bíblica, né? A própria lei tem a função de nos aproximar daquilo que é a própria vontade de Deus. Então, a lei ela pede para a gente não roubar, não matar, não adulterar, guardar o sábado, etc., porque supostamente essas coisas são da vontade de Deus. E a lei é nos concedida para isso, para nos afastar do pecado, ou revelar o pecado e nos conduzir a Cristo, mas também para, estando em Cristo, voltarmos, ao invés de sermos cristãos mentirosos, sermos cristãos que guardam a lei no ponto de não dizer falso testemunho. Cristãos que não matam uns aos outros, que não assassinam, porque a lei diz não matarás. Então, essa volta e essa relação entre os vários sentidos e propósitos da lei não é feita por Paulo em Gálatas de forma imediata, inclusive por isso essa é uma das cartas usadas para tentar justificar a retórica antinomista, mas tais questões não podem ser desconsideradas, inclusive na própria retórica de Paulo em outros contextos, em outros momentos, mesmo dentro da carta aos Gálatas, e em outros momentos também das outras cartas, tá? Mas a discussão é gigantesca e bem interessante. Depois, existe a ideia da promulgação angélica da lei, da mediação mosaica, assuntos bem interessantes, de que a lei não pode dar vida, isso é bem interessante, e que o pecado se manifestou de alguma forma antes, né, da fé em Cristo, ou para que a fé em Cristo fosse concedida. Então a gente estava encerrado em pecado até que viesse a fé, e até que a fé se manifestasse. Então é como se a era do pecado fosse uma era preparatória para a salvação em Cristo. E por isso Deus encerra tudo sobre o pecado para conduzir tudo à salvação em Cristo. E aí são zilhões de questões também, né? E etc. Existe todo o tema de que antes da fé estávamos sob a tutela da lei, seguindo o aio, e agora que veio a fé não estamos mais subordinados ao aio. Esse provavelmente seja de fato a imagem, a implicação mais radical daquela ideia de que a lei não procede da fé. Então, antes da fé eu estava na lei, agora que estou na fé não preciso mais da lei. Exatamente esse é o ápice da complexidade da discussão. E
E aí se fala, né, de que as pessoas são filhas de Deus mediante a fé em Cristo, quem é batizado é revestido de Cristo, todos, não importa a sua classe social, seu gênero, etc., são um em Cristo, e quem é de Cristo é descendente de Abraão e herdeiro da promessa. Cada um desses temas teológicos é absolutamente gigantesco, e isso, inclusive, é uma das razões assim da complexidade da carta aos Gálatas. É fácil você justificar visões extremadas em função de meia dúzia de frases de Paulo aí, que realmente, de fato, colocam antítese entre lei e fé. E aí antítese entre Antigo e Novo Testamento, e agora Deus fala primeiro uma coisa, depois fala outra. Deus está em contradição em si mesmo, consigo mesmo e tudo mais. E desatar esses nós não é uma tarefa simples, mas a gente vai se dedicar com tranquilidade para proceder da melhor forma possível em relação a estas questões. Não tenho pretensão de fazer algo exaustivo, algo que seja capaz de contradizer qualquer pessoa que de alguma forma possa pensar diferente de mim em relação à exegese do texto, mas nós vamos pensar com toda seriedade em todos esses pontos que de fato estão entre os pontos mais extraordinários do pensamento teológico, tá bom? Então, por enquanto é só, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.